Você já passou horas pesquisando o equipamento perfeito, o curso ideal, o momento certo para começar algo importante? Gastou dias criando planilhas detalhadas, assistindo tutoriais, organizando pastas no computador. Mas quando chega a hora de realmente fazer, você encontra mais uma coisa que precisa preparar antes. Essa é a armadilha do perfeccionista, que nunca começa. E não é preguiça, não é falta de vontade. É algo muito mais profundo que acontece no seu inconsciente e que tem nome na psicologia. É o que chamamos de preparação perpétua. Muitas pessoas chegam ao meu consultório descrevendo exatamente essa sensação. Elas têm energia, têm vontade, sabem exatamente o que querem fazer, mas criam camadas e mais camadas de preparação que se transformam em barreiras invisíveis. Parece produtividade, mas é paralisia disfarçada. Você se reconhece em algumas dessas frases? Vou começar quando tiver tempo de fazer direito. Preciso estudar mais antes de tentar. Sem o equipamento adequado, não vale a pena. Quero esperar até estar completamente preparado. Primeiro preciso organizar tudo perfeitamente. O interessante é que essas frases parecem sensatas, maduras até, mas escondem um mecanismo de autossabotagem sofisticado. Porque veja bem, você não está evitando o trabalho. Você está evitando o confronto com a imperfeição. E isso é completamente diferente. A preparação infinita cria uma zona de conforto perigosa. Enquanto você está pesquisando, planejando e organizando, você se sente produtivo sem correr o risco de falhar. Porque falhar em quê? Você ainda nem começou. Jung chamava isso de inflação do ego. A imagem idealizada de quem você poderia ser se torna maior e mais importante que a realidade de quem você é agora. E quanto maior essa imagem, mais aterrorizante é o primeiro passo imperfeito. Na psicologia analítica de Carl Jung, existe um conceito fundamental chamado sombra. A sombra não é apenas nosso lado ruim ou negativo. Ela é tudo aquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos e o que o perfeccionista mais teme reconhecer: sua própria humanidade, sua capacidade de errar, de fazer algo medíocre, de produzir algo comum. Jung dizia que quanto mais negamos nossa sombra, mais poder ela tem sobre nós, e ela se manifesta de formas sutis. No caso do perfeccionista, ela aparece como um crítico interno implacável que sussurra: se não for excepcional, não vale a pena fazer. Esse crítico interno tem uma origem. Geralmente ele nasce de um ambiente onde o amor e a aprovação eram condicionais, onde o valor da pessoa estava atrelado à sua performance, suas notas, seus resultados, onde ser comum era interpretado como ser insuficiente. E assim se forma o que Jung chamava de persona do perfeccionista, uma máscara social que você usa para o mundo, mas que se torna uma prisão. Você não pode mostrar fragilidade, dúvida ou incompetência porque sua identidade inteira depende de ser impecável. O problema é que a vida real exige imperfeição. Todo aprendizado começa com incompetência. Todo mestre já foi iniciante. Todo projeto brilhante já foi um rascunho confuso. Mas o perfeccionista prefere a perfeição imaginária à realidade imperfeita. Ele escolhe o potencial não testado ao invés da experiência real. Porque enquanto algo permanece no campo das ideias, ele pode ser perfeito. No momento que vira realidade, ele será inevitavelmente humano. Jung também falava sobre o processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, integrando todos os aspectos da sua personalidade, inclusive a sombra. Mas a individuação exige coragem para ser imperfeito, para mostrar suas limitações, para crescer através do erro. O perfeccionista que nunca começa está preso no que Jung chamava de estado de puera aeternus, a criança eterna. É a pessoa que vive no reino das possibilidades infinitas, mas nunca escolhe uma e a materializa. Porque escolher uma possibilidade significa abandonar todas as outras, e isso significa limitar-se, definir-se, tornar-se específico. E ser específico é ser vulnerável à crítica. Para entender melhor essa dinâmica, vamos olhar para um personagem literário fascinante, Hamlet, de William Shakespeare. Hamlet é frequentemente interpretado como o símbolo da indecisão, mas ele é muito mais que isso. Ele é o perfeccionista paralisado pela necessidade de ter certeza absoluta antes de agir. A história: Hamlet descobre que seu tio assassinou seu pai e se casou com sua mãe para tomar o trono. O fantasma do pai pede vingança. A ação é clara, mas Hamlet passa a peça inteira procrastinando. Por quê? Porque ele precisa de mais provas. Precisa ter certeza. Precisa do momento perfeito. Precisa do plano perfeito. Ele até tem a oportunidade perfeita. Encontra o tio sozinho rezando, completamente vulnerável. Mas não age. Por quê?
porque aquele não seria o momento moralmente perfeito. Se matar o tio enquanto ele reza, talvez ele vá para o céu e isso não seria justiça completa. Vejam a sofisticação da racionalização. Hamlet transforma uma decisão prática em um dilema filosófico infinito. E enquanto ele hesita, buscando a ação perfeita, pessoas inocentes morrem ao seu redor. Ofélia enlouquece e morre. Seus amigos são mortos. Sua mãe é envenenada. E no final, o próprio Hamlet morre também. Shakespeare nos mostra algo brutal. A busca pela ação perfeita muitas vezes resulta na pior ação possível, a inação que permite que tudo desmorone. Hamlet tinha toda a inteligência, todo o conhecimento, toda a razão do seu lado, mas faltava algo essencial, a capacidade de agir na imperfeição do momento presente. Há uma fala famosa dele: palavras, palavras, palavras. É uma crítica que ele faz a si mesmo. Ele tem palavras em abundância, pensamentos brilhantes, reflexões profundas, mas nenhuma ação. Jung diria que Hamlet está desconectado da sua função inferior, aquele aspecto da personalidade que não desenvolvemos bem. Para muitos intelectuais e perfeccionistas, essa função inferior é a sensação, a conexão com o corpo, com o instinto, com a ação direta no mundo físico. Hamlet vive na torre da mente, mas perdeu contato com o chão da realidade. E aqui está o ponto crucial. Hamlet não muda quando compreende melhor a situação. Ele só age quando está morrendo, quando não há mais tempo para hesitar, quando a imperfeição se torna irrelevante, porque a morte o iguala a todos. Só no momento final, quando aceita sua mortalidade e limitação, ele consegue fazer o que precisava fazer. Então, como você sai dessa armadilha? Como você age mesmo quando não está perfeito? Primeiro, reconheça o medo real. Você não tem medo de começar. Você tem medo de ser julgado. Você tem medo de se decepcionar consigo mesmo. Você tem medo de descobrir que não é tão extraordinário quanto imagina. Faça este exercício. Termine a frase: se eu começar e não for perfeito, isso significa que eu sou. As respostas que aparecerem revelam suas crenças profundas sobre valor pessoal. Segundo, a regra dos 2 minutos. Imperfeitos. Escolha algo que você está adiando e se comprometa a fazer uma versão terrível por exatos 2 minutos. Não boa, não aceitável, propositalmente ruim. Por quê? Porque isso quebra a tirania da perfeição. Quando você se permite ser ruim de propósito, o crítico interno perde o poder. Você está no controle da imperfeição ao invés de ser controlado pelo medo dela. Terceiro, dialogue com seu crítico interno. Jung recomendava a técnica da imaginação ativa. Personifique esse crítico interno, dê um nome a ele e pergunte: o que você está tentando me proteger? Geralmente a resposta é: estou tentando te proteger da vergonha, da rejeição, de descobrir que você é comum. Agradeça a intenção, mas diga: eu escolho me arriscar mesmo assim. Quarto, o conceito do rascunho de vida. Escritores sabem que o primeiro rascunho sempre é ruim, mas ele precisa existir para ser melhorado. O mesmo vale para qualquer projeto de vida. Sua primeira tentativa não é o produto final. É a matéria-prima que você vai refinar. Mas você precisa ter o que refinar primeiro. Mude sua relação com o tempo. Não é quando eu estiver pronto vou começar. É vou começar e isso me deixará mais pronto. Quinto, corpo antes da mente. Quando sentir a paralisia chegando, faça este exercício somático. Levante-se, sacuda os braços vigorosamente por 30 segundos. Diga em voz alta: eu posso fazer isso mal. Sente-se e comece imediatamente. Com um timer de 5 minutos, o movimento físico quebra o loop mental. A frase em voz alta externaliza a permissão. O timer cria um limite seguro. Sexto, encontre seu bem suficiente. Em vez de buscar excelência, busque suficiência consciente. Pergunte-se: o que seria bom o suficiente neste contexto? Não o melhor possível, mas adequado para o propósito atual. Isso não é mediocridade, é sabedoria prática. É a capacidade de calibrar esforço com contexto. No final, o que estamos falando é sobre autocompaixão, a capacidade de ser gentil consigo mesmo diante da própria humanidade. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A sua sombra, incluindo sua capacidade de ser medíocre, não é sua inimiga. É parte de você que precisa ser integrada. O perfeccionista que nunca começa está em guerra consigo mesmo. Ele dividiu o mundo em 2 partes, o ideal impossível e a realidade inaceitável. E nessa divisão ele se paralisa. A cura não é se tornar perfeito,
é se tornar inteiro. É aceitar que você pode fazer coisas imperfeitas e ainda assim ter valor. Que você pode errar e continuar sendo digno de amor. Que você pode ser comum em algumas coisas e ainda assim ter uma vida extraordinária. Hamlet só encontrou paz quando aceitou. O resto é silêncio. Quando parou de tentar controlar tudo e se entregou ao fluxo da vida com todas as suas imperfeições. Você não precisa estar morrendo para aprender essa lição. Você pode escolhê-la agora. Comece pequeno. Comece imperfeito. Comece hoje, porque no final a única preparação verdadeira para algo é fazê-lo. A única forma de estar pronto é começar não estando pronto. E talvez esse seja o segredo que o perfeccionista mais precisa ouvir. Você já é suficiente para começar. Se este vídeo ressoou com você, deixe nos comentários qual é aquele projeto que você está preparando há meses, mas ainda não começou de verdade. Vamos criar uma comunidade de pessoas corajosamente imperfeitas. Não esqueça, lembre-se, ação imperfeita supera a preparação perfeita, sempre.